Amém? Abra sua Bíblia, você que tem a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 39. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo 39. Lucas era médico, era grego. Lucas teve contato com o Evangelho quando Teófilo o contratou para escrever sobre a vida de Jesus. E Lucas também se tornou discípulo do apóstolo Paulo e se tornou um escritor do Novo Testamento e escreveu o livro que leva o seu nome, o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23 e versículo 39. O tema da minha pregação é os dois ladrões da cruz. Capítulo 23, a partir do versículo de número 39. Podemos ir à leitura da palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: se tu és o Messias, desça daí, desça da cruz, salve a você e salve também a nós. Versículo de número 40. Porém o outro o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Estamos sob igual sentença, a nossa condenação é justa. Aí ele continua: e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Mas este justo não fez mal algum. Virando-se para Jesus, lhe disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. Ao que isso lhe respondeu Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, o tema da minha pregação é os dois ladrões na cruz. A Bíblia diz que para se cumprir a profecia, Jesus seria crucificado entre os malfeitores. Jesus seria contado entre os malfeitores. A história que eu acabei de ler é a história da crucificação de Jesus Cristo. Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele olha para os discípulos e ele diz: importa que o Filho do Homem seja humilhado, importa que o Filho do Homem seja, além de humilhado, morto na mão de homens ímpios, mas ao terceiro dia irá ressuscitar. Jesus, ele não foi à cruz apenas porque os judeus o levaram à cruz. Jesus não foi à cruz porque Pôncio Pilatos, ele foi covarde, mesmo tendo sido alertado pela sua esposa na noite em que ela teve um sonho com Jesus. Mesmo tendo sido alertado para que não fizesse nenhum mal àquele justo, ele foi covarde e ele lavou as suas mãos e mandou que Jesus Cristo fosse açoitado e posteriormente ele foi crucificado. Agora Jesus estava no meio. Ao seu lado direito estava um malfeitor, ao seu lado esquerdo estava também
um malfeitor. Não sabemos se ele era um assassino. A Bíblia não diz claramente, e eu me limito ao que a Bíblia diz, me limito ao que a palavra do Senhor, ela nos fala. Mas pode ser que aquele homem era um assassino, pode ser que era. O que sabemos é que ele era um fora da lei. O que sabemos é que ele era um malfeitor. O que sabemos é que ele não vivia de acordo com as leis daquele país e também com as leis de Deus, e a consequência dos atos de ambos foi que eles estavam agora sob a sentença de morte, e a morte de cruz. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, e aqui eu entro nesta história, que os dois ladrões, eles no começo blasfemavam contra Jesus. Não era um apenas, era dois. Em Mateus capítulo 27, versículo 44, Mateus, o apóstolo, ele escreveu que tanto o ladrão da direita quanto o ladrão da esquerda, ele blasfemava contra Jesus. Nós ouvimos falar da redenção do ladrão da direita, ouvimos falar, e é uma grande verdade, e daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito. Ouvimos falar que o ladrão que estava à direita reconheceu os seus pecados, e é uma grande verdade. Reconheceu que Jesus era o rei, uma outra verdade. Só que Mateus, no capítulo 27, relatando a crucificação de Jesus, ele diz que não era apenas o ladrão da esquerda que blasfemava, era o ladrão da direita também. Os dois blasfemavam contra Jesus. Veja que aqueles dois homens, à beira da morte, com um pé no inferno, à beira de entrarem na eternidade, estavam blasfemando contra o único que poderia ajudá-los. E quantas pessoas que estão na mesma posição se rebelam contra Deus, se revoltam contra Deus. Se Deus existisse, às vezes a pessoa ela nem questiona a existência de Deus. Quer ver um exemplo? As pessoas e os pregadores dizem que o ladrão da direita orava, mas não era apenas o da direita que orava, o da esquerda também orava. Só que o da direita orou de um jeito e o da esquerda orou de outro. Veja só, no começo os dois blasfemavam, só que depois o ladrão da direita, ele começou a se calar, e eu acredito que ele aceitou a sentença de morte. Ele aceitou que estava ali porque os seus atos o levaram àquela situação. O da esquerda, ele era um homem cheio de justiça própria, e ele orou a Jesus dizendo: Senhor, desça da cruz, ajuda-nos. Se o Senhor é mesmo o Messias, desça da cruz. Veja aqui, se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Por que Jesus repreendeu Pedro? Para trás de mim, Satanás, tu conheces o que é da terra, eu conheço o que é do céu. Exatamente pelo fato de Pedro ter querido impedir Jesus de ir à cruz. Então agora, o ladrão da esquerda, ele ora a Jesus, mas ele não ora com o coração, ele ora da boca para fora. Ele não ora com a sua alma, ele ora como o fariseu, da parábola do fariseu e do publicano. Jesus conta isso no livro de Lucas, que o fariseu orava de si para si mesmo: Senhor, ainda bem que eu não sou como este fariseu, pecador, publicano, ainda bem que eu não sou que nem ele, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o dízimo, e orava de si para si mesmo. O pecador, o publicano, Jesus falou que ele não ousava olhar para o céu, ele simplesmente dizia: Senhor, misericórdia, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então o ladrão da esquerda,
ele estava cheio de justiça própria. E a justiça própria é algo que nós temos que combater, porque na nossa ótica, nós não somos tão maus, sim ou não? Na nossa ótica, nós podemos fazer alguma coisa para alcançar a nossa salvação. Lembra do jovem rico? O que farei para herdar a vida eterna? Então, nós temos essa questão de justiça própria dentro de nós, e isso tem que ser combatido. Nós não devemos nos apegar para a salvação em nossas obras, nós devemos nos apegar às obras que Jesus fez por nós e em nosso lugar. Então aquele homem, ele blasfemava ao invés de orar, e ele dizia: se tu és o Cristo, desça da cruz, salve a nós, salve a você mesmo. Ué, tu não é o Cristo? Só que o da direita, ele começou a cair em si. Querido, se tinha uma alma que Satanás tinha certeza que era dele, era a daquele ladrão. Se tinha uma alma que o diabo disse assim: ó, essa alma é minha, e agora está a poucos minutos, ou talvez a poucas horas de vir para os meus, era aquele ladrão. Só que o primeiro ponto que eu quero abordar na noite de hoje é a vontade de Jesus em salvar os pecadores. Um dia eu tinha acabado de sair aqui da oração, e eu estava saindo do carro e veio um homem, e eu sei que aquele homem é usuário de drogas, e ele vinha subindo, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração: leia para ele a minha palavra. E eu peguei a Bíblia e eu abri ela no primeiro livro de Timóteo, capítulo 1 e versículo 15, que diz assim, ó, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu olhava para os olhos daquele homem, escravizado pelo pecado, escravizado pelo vício das drogas, escravizado por prostituição e tudo mais, e eu dizia assim para ele: Jesus veio salvar os pecadores, Jesus veio salvar os perdidos. Até aconteceu agora, esse final de semana, eu estava ali na minha mãe, e eu estava andando na calçada, e um homem drogado, eu até falei isso domingo, um homem drogado do outro lado da rua, ele gritou para mim assim: Jesus te ama. E naquele momento o Espírito Santo me deu a oportunidade de levar a ele o Evangelho, e eu fui até ele, segurei nas mãos dele e disse assim, ó: somente em Jesus Cristo há salvação. Enquanto eu falava isso, eu senti uma mão no meu ombro, e um homem olhou dentro dos meus olhos. Eu compartilhei isso aqui no domingo, e ele disse assim para mim: somente em Exu há salvação, Exu é o meu Salvador. E ele continuou falando, e eu olhava para o homem e eu dizia: somente em Jesus Cristo há salvação, somente Jesus é o Salvador dos pecadores. E ele continuava insistindo. Eu olhei para ele e falei: Exu pode ser o teu Salvador, só que o meu Salvador, como diz a Bíblia, é Jesus Cristo. Então o primeiro ponto que eu quero chamar a nossa atenção, porque essa pregação também me diz respeito, é na vontade de Jesus em salvar os pecadores. Nós falaremos agora do primeiro ladrão, o ladrão da direita. Queridos irmãos, e falar do ladrão da direita é algo que alivia a alma. Por quê? Porque a gente consegue ter no coração a esperança que aquele pecador miserável, que às vezes no leito da morte, ele confessa a Cristo, ele se entrega a Cristo, e tem em Cristo o caminho da salvação, ele fechará os olhos na terra e abrirá os olhos com o Senhor. Então, falar do ladrão da direita é música para os nossos ouvidos, para nunca perdermos a esperança, porque a gente olha para os pecadores, para os perdidos, e a gente fala assim: ah, aquele ali não tem jeito, aquele ali é pecador demais. Só que não tem pecado que não possa ser perdoado, desde que o arrependimento seja sincero. Não tem pecador, por mais perdido que esteja, Jean, que não possa ser alcançado pela misericórdia de Jesus. Você olha para o seu filho e você fala: o meu filho nunca vai ser alcançado. Talvez é o que você diz, não é o que a Bíblia diz. Aquele meu parente,
Aquele ali é um caso perdido? Talvez é um caso perdido para você, mas não é um caso perdido para a palavra de Deus. Aquele homem era um caso perdido. Ele estava crucificado. A sentença de morte dele já tinha sido decretada, não tinha o que fazer. Ainda que ele saísse da cruz, a morte dele era certa, porque as consequências de ser pendurado em uma cruz para o corpo humano é terrível. Teve um pensador, ele foi também senador de Roma, chamado Cícero. 100 anos antes de Jesus, Cícero já dizia que a pior morte é a morte por crucificação, porque a morte por crucificação, ela, além de ser mais demorada, ela é mais dolorida. Ela vai matando a pessoa aos poucos, a pessoa vai perdendo a respiração. Então esse grande senador e escritor romano chamado Cícero, ele dizia já 100 anos antes de Jesus Cristo ser crucificado, que o pior tipo de morte era a morte por crucificação. Teve um pensador que foi contemporâneo do apóstolo Paulo. Paulo morreu em Roma, e o nome desse pensador é muito famoso, é Sêneca. E Sêneca também falou que o pior tipo de morte é a morte por crucificação. Então aquele ladrão da direita, ele estava na cruz. Então as consequências para o corpo dele já eram horríveis, já era uma sentença dada. No começo ele blasfemou, e é o nosso caso. Nós podemos enxergar a nossa vida no ladrão da direita, porque anteriormente nós não queríamos saber de Deus. Anteriormente a cruz de Cristo para nós era uma ofensa. Antigamente nós não queríamos nos dobrar ou deixar de lado o nosso orgulho para se render aos pés do Salvador. No começo ele blasfemou, mas a Bíblia diz a partir do versículo de número 40, vamos ler novamente, Lucas 23, a partir do verso de número 40, diz assim, ó: porém o outro o repreendeu, dizendo, aqui ele já tinha caído em si. Diz assim, ó: você não teme a Deus. Ele olha para o ladrão da esquerda e ele tenta evangelizar o ladrão da esquerda. Ele diz assim: você não teme a Deus. Em outras palavras, para todo judeu um princípio básico é o temor do Senhor. Quem escreveu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Um judeu chamado Salomão. Então para o judeu, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é algo básico. Então ele olha para aquele homem e diz assim: ei, você é judeu, você é povo de Deus. Acredito que aquele homem era judeu, e você não teme a Deus. E ele está querendo despertar aquele homem para o temor do Senhor. Ele está querendo despertar aquele homem para o temor a Deus, porque ainda tem gente, né, que esteve na igreja, se afastou, mas lá no fundo da alma sabe que Deus é o que temos de mais importante, e que o temor a Deus é o princípio de todas as coisas. Eu conheci uma irmã e ela se afastou da igreja por um tempo, e ela dizia assim: pastor, quando vinham falar para mim de macumba, de idolatria, eu já dizia: para lá, eu não quero saber isso, eu não quero ouvir isso, porque hoje eu não estou na igreja, mas eu temo ao Senhor. Eu não vejo Ele, mas eu creio no nome dEle. Então aquele ladrão, ele era um evangelista. Ele olha para o seu companheiro e ele diz assim: ei, você não teme a Deus? Ei, em outras palavras, ó, acorda, você está morrendo, só Deus pode te ajudar. E é tão triste, irmãos, você olhar para alguém morrendo, Jean, e a pessoa não querer se render. Uma vez eu fui convidado para ir até a casa de uma mulher que estava com câncer terminal. E a irmã falou assim para mim: pastor, quem sabe se o Senhor ir lá, ela vai aceitar Jesus. E eu fui lá na casa dela, e eu orei por ela, preguei a palavra,
e enchi a boca no final da pregação e disse assim: ó, a senhora gostaria de ser aceita e aceitar esta palavra e receber a Jesus como o seu único e suficiente Salvador? O meu ouvido já estava preparado para ouvir um sim, pastor, eu quero. Mas quando ela olhou para mim e falou assim: ó, agora não, parece que foi um balde de água fria lançado em tudo que eu tinha falado. Eu olhei para ela e falei: assim seja. Terminei ali a conversa, fui para casa. Depois de uma semana, ela morreu, ela veio a óbito. E o meu coração ficou triste, mas eu também não poderia obrigá-la a querer algo que ela disse explicitamente que não queria. Esse ladrão da direita estava olhando para o da esquerda e estava dizendo assim: olha, é tempo de tu voltar à sã consciência, tema a Deus. Aí ele continua dizendo assim: ó, por que você tem que temer a Deus? Porque nós estamos na mesma condição que Ele, estamos aqui crucificados. Só que tem uma diferença: nós estamos aqui porque merecemos, Ele não merece. Queridos, ele naquele momento estava confessando que era um pecador. O apóstolo João falou assim: ó, aquele que não tem pecado ou diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Queridos irmãos, aquele ladrão reconheceu que ele era um pecador que precisava de Jesus. Precisamos todos os dias reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Ele olhou e disse assim: ó, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não merece, ele não pecou, ele não tem pecado. O apóstolo Paulo falou que Jesus, ele se fez como nós, mas sem pecado. E aquele ladrão olhou para Jesus, todo ensanguentado, todo esfolado, machucado, e reconheceu que Jesus não tinha pecado. Nós temos pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aquele ladrão confessou: nós temos pecados. Aí ele diz assim: ó, a nossa condenação é justa. Ou seja, nós merecemos o que estamos recebendo, mas ele não, e por isso estamos recebendo castigo por causa do que fizemos, mas ele não fez nada. Ou seja, aquele que antes blasfemava, agora reconhecia que Jesus era inocente. Aquele que antes murmurava, agora reconhecia que em Jesus não havia pecado. Aquele que antes era um inimigo de Deus, agora reconhecia que Deus havia enviado aquele homem para a reconciliação. Ele olha e diz assim: ó, nós merecemos, ele não merece. Por quê? Porque Jesus é santo, Jesus é inocente. Jesus, conforme disse João Batista e o profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado. O que é o Cordeiro Imaculado? O Cordeiro inocente, que tira o pecado do mundo. Então ele diz: nós merecemos, ele não merece. Irmãos, esse homem, ele demonstrou os frutos do arrependimento. Ele não participava da igreja, a igreja ainda não tinha sido instituída, ela foi instituída a partir do Pentecostes. Ele nunca tomou a Santa Ceia, ele não foi nem batizado, mas ele reconheceu que era pecador e que estava morrendo porque tinha pecado. Ele reconheceu, era inocente, fui eu que desliguei. Reconheceu que Jesus era inocente, a culpa foi minha. Ele, além de reconhecer que Jesus era inocente, ele faz algo extraordinário que somente alguém guiado pelo Espírito Santo poderia fazer. Ele olha para Jesus, irmão, veja a cena.
Jesus com uma cruz, aliás, com uma coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus todo ensanguentado. Jesus despido das vestes, apenas com uma veste nessa parte aqui. Veja só, Jesus pedindo um copo de água porque estava com sede. Jesus, eu imagino que desmaiando e acordando. Aí esse ladrão que antes blasfemava, agora ele olha para esse Jesus e ele diz assim, ó: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acaba de ver naquele homem crucificado um rei. Ele vê naquele homem ferido o Criador dos céus e da terra. Ele vê naquele homem machucado e ensanguentado a esperança do perdão dos seus pecados, porque ele diz: eu pequei, ele é inocente. Se na história tinha um inocente, Paulo falou, pode ser que alguém ouse morrer no lugar de algum justo, mas Jesus provou o seu amor morrendo por nós, pelaquele ladrão, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Então ele reconhece que Jesus é rei, e detalhe, ele olha naquele homem à beira da morte física, e ele reconhece que aquele homem é dono de um reino, porque ele diz assim, ó: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E detalhe, ele vê naquele homem moribundo uma oportunidade para o futuro, porque veja só, se ele não tivesse fé, ele não acreditaria que Jesus ia entrar em algum lugar, porque Jesus estava morrendo. Agora ele diz assim, ó: quando entrares. Então ele estava dizendo, em outras palavras, que a cruz não era o final da história. A cruz não colocaria um ponto na história daquele crucificado. A cruz não seria o final da obra de Jesus, mas o começo da obra redentora por mim e por você, aqueles que ele escolheu para a salvação. Jesus falou para ele, irmãos, o que ninguém falou. Jesus fala as palavras mais extraordinárias. Se você lê Gênesis, se você lê Êxodo, se você lê Números, se você lê Levítico, Deuteronômio, Josué, se você lê Juízes, se você lê do Gênesis ao Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, até Apocalipse, você não vai ouvir ninguém ouvindo o que Jesus falou para aquele ladrão. Jesus olhou para ele e disse assim, ó: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você ouviu Adão falar isso para alguém? Enoque, que andava com Deus, falou isso para alguém? Noé, que construiu a arca? Ninguém, Jean, ninguém. Só Jesus. Jesus olhou para o ladrão e falou assim, ó: ainda hoje estarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus, elas quebram alguns protocolos. Quer ver um exemplo? Tem gente que pensa, morreu, entra, como dizem os adventistas, né? Entra no sono da alma, vai dormir até o dia do juízo. As pessoas pensam, a pessoa morreu e ela vai encarnar até ser uma alma boa para poder ser salva no final. Não, irmão. Fechou o olho na terra, abriu o olho na eternidade. Fechou o olho na terra, como Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Fechou o olho na terra, ou se encontrará com Cristo, ou se encontrará com os demônios. Se encontrará no paraíso, ou se encontrará no inferno. E é a Bíblia quem diz isso.
Não existe meio termo. O ser humano, ele sempre tenta aliviar a sua consequência, a sua consciência. Não, porque se você morrer hoje, não, irmão, não tem conversa. Ou você morre com Cristo, como foi o caso do ladrão da direita, e que morte maravilhosa, porque é fechar os olhos na terra e abrir os olhos na eternidade. É fechar os olhos nessa terra. E hoje eu falei para a irmã com quem eu conversava, eu falava para ela assim: olha, ainda bem que está chegando o momento em que não haverá dores no corpo, não haverá dívidas, não haverá nada. O dia em que fecharmos os nossos olhos nesta terra e abrirmos os nossos olhos na eternidade. O cristão, ele não pode ter medo da morte, irmão. O cristão, ele não pode ter pavor da morte. O apóstolo Paulo falou assim, ó: tragada foi a morte na vitória. Que vitória? A vitória de Jesus. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu aguilhão? Então nós não precisamos ter medo da morte. Não precisamos. No tempo da igreja primitiva, quando os romanos morriam, nas suas lápides estava escrito assim, ó: eis aqui alguém que tinha muito dinheiro e não aproveitou a vida. Eis aqui outro alguém que não sabe o porquê que viveu na terra e não sabe para onde vai. Agora, as lápides dos cristãos, às vezes aqueles cristãos que eram torturados, estava escrito assim, ó: combateu o bom combate, viveu para Cristo e vai se encontrar com Ele na eternidade. Então, querido irmão, a gente não precisa ter medo da morte. Jesus falou assim, ó: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, a vida não termina no cemitério, a vida não termina no sepulcro. No sepulcro começa uma longa eternidade ao lado do Salvador. O ladrão da direita reconheceu Cristo como Senhor. Pastor, e eu encerro a minha pregação. Por que que o ladrão da direita, ele foi salvo no último instante de vida? Para nós entendermos que enquanto há vida, há esperança. Por que que o ladrão da esquerda foi condenado? Para nós também entendermos que devemos aproveitar as oportunidades em vida. Não deixe para amanhã o arrependimento. Não deixe para orar amanhã. Amanhã eu oro, depois eu oro, não, é agora. Faça agora. É 2 exemplos e eu encerro aqui agora. Um que no último instante foi para Cristo, e o outro que no último instante, mesmo estando ao lado de Jesus, foi para o inferno, e hoje se encontra em um lugar de choro, de ranger de dentes e também de sofrimento. Sabe qual é a alegria do céu? É que Jesus vai estar lá. A maior alegria do cristão, uma menina doente, uma menininha com uma doença terminal, a sua mãe tentou confortá-la, olhou para ela e falou assim: filha, lá no céu não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter fome, não vai ter nada. Você, a mãe já sabia da sentença de morte da filha. Você não vai ter nenhuma dor. A criança, na sua inocência, olhou para mim e falou assim: mãe, o melhor de todas estas coisas é que no céu vai ter Jesus. E é o mais importante, queridos irmãos, que como ladrão da cruz, possamos olhar para o Cristo crucificado pelos nossos pecados, que possamos olhar para o Cristo que morreu em nosso lugar, que possamos olhar para o Cristo que deu a vida por nós, que possamos olhar para o Cristo e nele confiarmos e através dele sermos salvos. Como diz o profeta Isaías: olhai para o Senhor e sejam salvos todos vós, moradores da terra. Que sejamos como o ladrão da direita, alguém que foi salvo e alguém que tentou salvar. Ele não conseguiu, mas a obra de Jesus não era com o da esquerda, era com o da direita. Mas a parte dele ele fez. Ele levou a palavra. Tu não temes a Deus. Nós pecamos. Estamos aqui porque merecemos.
a parte dele ele fez. E o sangue do ladrão da esquerda já não estava mais em suas mãos, porque ele lhe anunciou a palavra. Ainda que você, e não é essa a nossa missão, consiga converter ninguém, leve a palavra, porque a palavra fará a sua obra.